Eu acho que o empreendedor, meu amigo, ele tem que ser focado naquilo que vai trazer resultado para o negócio dele, né? Claro. É claro que você pode ter as suas manias, as suas paixões, né? Mas porque assim, tem como ter muito resultado sem trabalhar muito, Janguier? Não. Eu digo que nada cai do céu, né? O céu é azul, né? Mas sem dinheiro você morre de fome, né? Então tem que trabalhar muito. Eu sempre trabalhei muito na minha vida, comecei a trabalhar aos 8 anos de idade. Aliás, antes dos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade eu era engraxado, depois vendedor de laranja, vendedor de picolé. Depois comecei a trabalhar com meu pai, que ele montou um pequeno bar. Eu acordava de madrugada para ir numa fazenda a 18 quilômetros, comprar o leite para fazer o café da manhã dos peões daquela fazenda. E o trabalho sempre me fez crescer, sempre me engrandeceu, sempre me enalteceu. Hoje, se você bota uma criança para trabalhar com 14, 15 anos, as pessoas acham isso uma aberração. Eu não, eu comecei a trabalhar muito cedo e não vejo nenhum mal nisso. Eu acho que sem trabalho não se conquista, né? Sem trabalho árduo e extenuante, desde que o trabalho seja íntegro, ético e honesto, desde que você procure trabalhar também com a cabeça, porque quando se trabalha apenas com os braços, isso é importante. É de pouca valia, né? Você tem que procurar trabalhar com a mente, com a inteligência, para poder você ter muita produtividade. Logo, o trabalho, além de enriquecer o bolso, enaltece o homem e engrandece a alma. O trabalho é uma das chaves para a prosperidade. Legal. Eu digo, amigo, que trabalho duro é diferente de trabalho burro, que casa com isso que você falou, tem que trabalhar com a cabeça, né? Tem que trabalhar... Exatamente, né? Porque trabalhar com os braços, apenas com os braços... E eu cito aqui um exemplo, meu pai, que não teve oportunidade de estudar, infelizmente, veio de uma família muito pobre, não teve oportunidade de estudar. Eu me modelei muito ele na forma de trabalhar. Ele sempre trabalhou demais, não só na forma, mas no conteúdo também. Ele sempre foi um guerreiro para trabalhar, mas pena que trabalhava muito trabalho braçal. Não usava inteligência, não usava a mente, de forma que sempre teve aquela vida de agricultor, né, de pessoa que não se destacou na vida. Então, eu aprendi com ele a trabalhar muito. Até hoje trabalho cerca de 12 a 14 horas por dia. Mas procuro hoje trabalhar com a cabeça. Procuro hoje usar a inteligência para adquirir o sucesso e a prosperidade. Então, o trabalho é importante, ninguém conquista nada sem trabalhar bastante, até porque nada cai do céu, o dinheiro não cai do céu. Mas procure trabalhar não só de forma braçal, mas com... Eu te fiz essa pergunta porque às vezes o empreendedor ele se sente cansado e ele vem e fala: Marcos, trabalho 15, 20 horas por dia. E aí eu pergunto: quantos anos sua empresa tem? E quando me respondem que tem menos de 5, 7 anos, eu falo assim: parabéns, você está no caminho certo. Porque no começo tem que trabalhar muito. Agora quando o cara fala: eu tenho 10, 15 anos de empresa, aí opa, tem alguma coisa errada. Porque 10, 15 anos, muitos anos, trabalhando muito e ainda não vendo no bolso o retorno ali do seu trabalho, eu acho que está no caminho errado, né? Está no caminho errado, eu exatamente. Acho que pegou o caminho errado, não adquiriu as habilidades e competências necessárias, não adquiriu as características e não as seguiu necessárias para desenvolver o empreendimento, né? Porque hoje, para empreender, você sabe que não basta ter a vontade, ter a cara, ter a coragem. A cara, a coragem, a ousadia, a determinação é muito importante, mas essas características só não bastam. É de mistério que o empreendedor procure se cercar de outras características. E eu escrevo isso com muita propriedade no meu livro A Arte de Empreender. Eu falo das principais características do empreendedor de sucesso. E essas que eu citei agora são importantes. Você ter coragem, você ter ousadia, você tomar risco, né? Você procurar se cercar de gente boa, né? Porque empresas são feitas de gente, empresas são feitas de pessoas, então você tem que ter gente boa para poder intraempreender e fazer com que a sua empresa cresça, mas tem que se munir de outras características essenciais para alavancar e impulsionar o seu empreendimento. Uma empresa de 15 anos que ainda está patinando, essa empresa com certeza está no caminho errado. Meus amigos, a cara e a coragem é só o começo. Que outras habilidades, características são importantes para o empreendedor avançar, né? Depois que ele teve lá a ousadia, a cara e a coragem, que é importante no começo,
né? Que outras características são importantes? Há inúmeras outras características, mas eu vou citar aqui 2 ou até 3 de extrema importância, de extrema valia na vida de qualquer empreendedor. E não é só do empreendedor que vende produto, mas do empreendedor que vende serviço, ou seja, do empreendedor de uma forma geral. O primeiro é o conhecimento, porque a gente vive na sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais, como fator de desenvolvimento humano, considerado instrumento de poder. Conhecimento antigamente já era poder, imagine hoje, nessa sociedade em que a gente vive, né? A gente vive na sociedade do conhecimento, mas também na sociedade da experienciação, da experiência, da prática. Você não basta também encher sua cabeça de informações e conhecimento se você não aplica aquele conhecimento, se você não pratica. Então você tem que angariar conhecimento sobre o seu produto, sobre o seu mercado, conhecimento sobre a sua clientela, conhecimento sobre os seus concorrentes. É muito importante que você conheça os seus concorrentes, que saiba o que eles estão fazendo, se estão trabalhando ou fazendo melhor do que você. Então o conhecimento hoje é um elemento, é uma ferramenta imprescindível para a alavancagem e aceleração de qualquer pessoa física e também qualquer pessoa jurídica, que são as corporações. Mas nesse mundo em que estamos vivendo, que é um mundo tecnológico, tecnotrônico, digital e disruptivo, é de extrema importância, de extrema valia que qualquer empreendedor procure ser criativo. E o que é a criatividade? É você ter ideias, procurar criar coisas novas. Mas não basta ter ideias, porque a ideia sem ação é mera alucinação e pode se transformar em frustração. Você tem que aplicar a ideia, porque quando você aplica a ideia, você inova. Porque hoje uma das características essenciais do empreendedor de sucesso é a inovação. É você estar sempre procurando inovar. E numa empresa, quem é que inova? São as cabeças pensantes, são os talentos, é o RH da empresa. Daí a importância de o empreendedor valorizar o seu capital social, valorizar o seu RH, valorizar o seu capital intelectual, que são os seus colaboradores, que são os seus funcionários, porque são eles que são capazes de inovar, porque a empresa por si só ela é estática, ela não inova, quem inova são as pessoas. Verdade. Daí a importância de você valorizar sobremaneira o seu capital intelectual, inclusive oferecendo premiações para aqueles que, além de terem ideias, que possam transformar as ideias em ação e gerar inovação. A inovação hoje é de extrema importância para qualquer empreendimento, para qualquer empresa. E muita gente diz, será que confunde inovação com utilização de tecnologia moderna? Não, inovação é muito mais que isso. Inovação não é só a utilização de tecnologia moderna. Tecnologias é apenas um instrumento ou aspecto da inovação. Embora seja apenas um instrumento, é um dos mais importantes, porque hoje nessa sociedade chamada de sociedade digital, ou sociedade 4.0, né, ou quarta revolução industrial agora, que é a sociedade digital, é de extrema importância que as pessoas procurem usar as tecnologias modernas, pena de padecer da síndrome da Kodak, por exemplo. E quando me refiro à síndrome da Kodak, eu estou me referindo aqui aquelas empresas que ficaram no passado, que tinham sucesso, como a Nokia, como a Kodak, como a Blockbuster e como as outras empresas que sucumbiram porque pela disrupção tecnológica. Vieram outras empresas que criaram novos produtos, criaram novos aplicativos e elas achavam que aquele modelo que elas vinham desenvolvendo eram modelos perenes e até eternos, e não era. Elas foram disruptadas, elas foram transformadas, elas foram sobrepujadas pelas outras empresas. Então, legal. Tecnologia, apesar de não ser a única forma de inovação, é uma das formas mais importantes para a empresa se desenvolver, crescer, prosperar com lucratividade, sustentabilidade e até perenidade. E posso citar aqui, também eu citei aqui o conhecimento, citei a inovação, mas não podemos esquecer que para você crescer, prosperar e se manter nesse mundo de hoje, nesse mundo em que vivemos,
é de extrema importância que qualquer empreendedor procure usar o marketing digital, as redes sociais. A internet é uma avenida com milhões e milhões e milhões de clientes. Você precisa do seu ponto nessa avenida, né? Não, não é milhões e milhões, são todos. Todos, exatamente. Exatamente. Todos. O ser eclético também tem no empreendedorismo. Não, ser eclético é importante, porém você não pode perder o foco, até porque foco é uma das características essenciais do empreendedor de sucesso. Quando você perde o foco, né, você perde a bússola, você perde o norte. Eu, por exemplo, quando perdi o foco dos meus empreendimentos, por exemplo, eu sempre investi em empreendimentos educacionais de tecnologia e sempre deram certo, né? Claro que eu já fracassei várias vezes, mas a maioria dos empreendimentos deram certo. Eu, certa época, fui inventar de investir numa construtora, aí perdi o foco, porque eu tive que despender dinheiro e energia, perdi muito dinheiro, porque era totalmente, você tem que, os seus negócios tem que ter sinergia, você tem que olhar na mão aqui, por exemplo. Olhe na mão. Esse aqui é o seu negócio principal. O negócio vizinho tem sinergia com esse dedo maior, né? Legal. O negócio esquerdo tem sinergia, mas se você já passa para esse outro negócio distante, não tem sinergia. Então a construtora não tem sinergia. Agora, se eu tenho faculdade, tenho um colégio, tenho curso para concurso, são todos negócios que têm sinergia, ou ensino corporativo, ou ensino à distância, são negócios que têm sinergia.